Jovens, vamos fazer de conta que isso aqui é o nosso quadro, tá? É a luz. E é o seguinte, a última última página na qual eu tinha visto com vocês era a página 109, tá? Que foi a página lá dos YouTubers, né? Que eu coloquei até o vídeo para que vocês pudessem ver, etc e tal, né? Professor, e a gente não vai corrigir não essas atividades? Vamos sim, calma, tá? Eu vou jogando, como vocês já perceberam, eu vou jogando conteúdo, tal, não sei o que, um belo dia eu vou corrigindo, né? Eu quero ver um assunto, já vi com vocês aqui recentemente, agora, né? O modo subjuntivo, né? Numa próxima aula a gente vê o imperativo é rapidinho, né? Só são 2 tempos, tá? A gente viu aí na página 109, acompanhem comigo, tá? Eu vou dizendo, vou colocando aqui, vocês vão vendo aí no livro de vocês, tá? Na página 109 a gente viu os YouTubers, né? Se vocês colocarem lá na 116, é aí o assunto que começa, né? Sobre modo subjuntivo e tal. E a gente vê aí 116, 117, 118, 119, até a 120. Até a 120. Professor, e tem esse outro assuntozinho aí, ó. Palavras graficamente acentuadas. Eu vou querer fazer o seguinte, na próxima aula que nós tivermos, a gente vai ver modo imperativo e a gente vai juntar esse assunto aqui com um outro assunto que a gente passou muito rápido, que foi oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, né? Quando a gente deve acentuar ou não eles. Que foi lá da página... Foi lá da página 93, tá? Aí na próxima aula a gente vê modo imperativo e essa questão aí de acentuação, tá? Que tem algumas regrinhas. Eu quero que vocês coloquem lá na página 128. Lá na página 128 vocês vão ver um negócio chamado artigo de divulgação científica ou simplesmente artigo científico. Na universidade, enfim, no ensino superior, a gente entende simplesmente assim, artigo científico, né? Mas o livro aí ele trouxe um nome mais pomposo, né? Artigo de divulgação científica, né? Como assim divulgação científica? É um estudo e esse estudo ele é divulgado através desse artigo, tá, gente? Nesse caso aí, quais são os princípios? O que se espera de um artigo científico? E a gente vai ver, né? Qual é a intenção? Qual é a intenção? Informar, divulgar, partilhar, né? Partilhar ou compartilhar, né? O conhecimento produzido pela ciência. Você é um cientista, pode ser inclusive até na minha área, tá? Que é só o que acontece, tá, gente? Mestres e doutores, pessoas que estão aí fazendo seus estudos, tal, de repente ele quer divulgar aquele estudo sobre determinado livro. Ah, eu quero estudar sobre esse livro aqui, do José de Alencar, né? Sobre o Birajara, né? Eu faço um estudo aí sobre a linguagem tupi-guarani, que aqui tem demais, né? Enfim, eu quero fazer um estudo. Eu faço esse estudo e publico, tá? Aí você pode publicar em
revistas científicas, né, que é só o que tem. Na comunidade científica eles fazem isso, tá? De repente, eu posso... E normalmente isso é o que acontece, tá, gente? Você procura revistas científicas para poder publicar. Ou seminários, ou situações dentro da própria universidade, tá? Eu já fiz estudos científicos, tá? Artigo científico. Aí você publica. Por exemplo... Dá só um minutinho. Durante a apresentação desse livro aqui, ó, Dionísio Matuto, que é da professora que me orientava, a professora Ana Maria, eu publiquei, né? Eu publiquei estudo científico aqui, tá? Não nesse livro, tá? Mas durante o período, tá bom? Coisas desse tipo. Então, ele significa o quê? Para informar, divulgar, partilhar ou compartilhar, tá? Quem é o leitor? Quem é o leitor? Pessoas que se interessam por assuntos relativos à ciência relativos ao assunto, né? Vamos colocar assim, ao assunto científico trabalhado, né? Pessoas que se interessam por aquele assunto, né? Qual vai ser a organização? Aí tem aí no livro, ó, título, linguagem verbal, linguagem... Você não pode falar, e aí, beleza, pivete. E aí, cara, você não pode colocar essas coisas, tá? E aí a galera, você não pode utilizar esse tipo de linguagem, tá? Num artigo científico não é permitido, tá? Se você fizer, pode ter certeza que seu artigo científico é simplesmente rasgado, tá? Aqui, nesses locais de artigo científico, isso é muito cri-cri, tá, gente? Você tem que ter as referências, tem que ter tanta coisa, é tão chatinho você publicar um artigo científico, tá? E é o principal disso, tá? Quando você vai publicar um artigo científico, você nunca vai com a ideia... como é que eu posso explicar isso? Você vai sempre embasado por outros cientistas, tá? Você nunca diz assim, eu descobri esse assunto aqui, eu não precisei de ninguém, a situação inicial, tal. É raríssimo isso. E mais, mesmo que você tenha descoberto um assunto assim fenomenal, você sempre vai dizer que fulano de tal, que ciclano, que beltrano não conseguiu perceber aquilo que você percebeu. Você tem sempre que falar da comunidade científica, tá? Qual é a linguagem? Escrito em terceira pessoa, formal e de acordo com a norma padrão, já falei isso, né? Formal. Objetivo e especializado, né? Muito termo científico. E predomínio de verbos no presente, tá? Vamos lá, vamos ler um artigo científico. Deixa eu ver com quantos minutos a gente já está. 9 minutos. Vamos ver se a gente consegue iniciar aqui a leitura. Quer ver um artigo científico?
Tá aí, ó, página 122. Vamos ler. Vou começar a ler aqui com vocês, tá bom? A origem do universo. A origem das coisas sempre foi uma preocupação central da humanidade. Inclusive até na mitologia, né? As pessoas se preocupavam tanto com a origem das coisas que inventavam as historinhas, né? A origem das pedras, dos animais, das plantas, dos planetas, das estrelas e de nós mesmos. Mas a origem mais fundamental de todas parece ser a origem do universo como um todo. Tudo que existe. Sem esse, nenhum dos seres e objetos citados, nem nós mesmos poderíamos existir. Talvez por essa razão a existência do universo como um todo, sua natureza e origem foram assuntos de explicação em quase todas as civilizações e culturas. As pequenas coisas, inclusive nós mesmos, vêm do universo. E esse universo, de onde veio, como foi que ele surgiu, né? As mitologias falam que foram os deuses, né? Mas enfim, aí a ciência vem cutucar, né? Ah, saibam vocês que, por exemplo, e eu já falei isso em alguma das aulas, saibam vocês que a viagem do homem à Lua e a volta foi um dos grandes passos para isso aí, tá? Para a descoberta de muitas das coisas, tá? Ajudou muito. Explica isso em detalhes lá na Netflix, um negócio chamado O Universo. É um documentário, tá? Vamos ver, vou dar uma pausa aqui, vou ou não vou? Vou dar uma pausa aqui, volto no próximo vídeo.